contei para vocês na abertura do programa que hoje falaríamos de Mpox. Vou ler uma nota para vocês. A Mpox ela se tornou uma nova emergência de saúde pública global devido a uma nova cepa mais contagiante. O Brasil já registrou 709 casos confirmados ou prováveis em 2024, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. O número é significativamente menor que os mais de 10 mil casos notificados em 2022. E isso é apenas um sinal de alerta. Não é preciso que a população entre em pânico, mas é fundamental a vigilância e monitoramento para que a doença não se propague. Quem está aqui com a gente é o infectologista, o Dr. Vinícius Borges. Bem-vindo, doutor. Muito prazer. Obrigado. Obrigada, viu? A gente vai fazer, então, a ideia não só é conter aí um pouco de ansiedade, até um pouco de medo, né, da população em geral, mas também passar as informações adequadas, de forma transparente, para a gente saber o que fazer e entender a respeito da doença. Então vamos começar do início, vamos entender que vírus é esse, né, e daqui a pouquinho a gente vai falar dos sintomas. Obrigado, Carol. Então, exatamente, a Mpox é um vírus que já é descrito na África desde a década de 70, então não é um problema novo. Tá. É uma zoonose. Zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas dos bichinhos para as pessoas e das pessoas para as outras pessoas. Certo. E lá na África, o surto começou através do contato com roedores, né? Então, antigamente a gente achava que era a varíola dos macacos, mas não tem nada a ver com o macaco. O macaco é tão vítima quanto a gente. Entendi. Então, são roedores da África, esquilos, ratinhos, que passaram esse vírus para as pessoas lá do Congo, principalmente, e de alguns países ao redor. Só que o que a comunidade internacional fez? Negligenciou. Então, esses casos já estão acontecendo na África desde a década de 70, estava cada vez aumentando mais. Em 2022 já espalhou um pouco, né? Que teve na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, que era o subtipo 2, que é o menos grave. E agora o que está acontecendo é que o tipo 1 está voltando a aumentar lá na África, e aí os outros países já estão começando a ficar preocupados antes que a bomba estoure, né? Porque esse tipo 1, ele é mais agressivo ou o contágio dele é maior? As duas coisas, né? A gente tem os dois tipos principais de Mpox, o tipo 2 e o tipo 1. Esse tipo 1, ele gera mais casos graves, principalmente em crianças, e tem mais facilidade de transmissão. Mas então, se a comunidade internacional tivesse cuidado dessa epidemia enquanto ela estivesse dentro da África, não haveria toda essa preocupação, né? Mas, infelizmente, foi um assunto deixado de lado. Então, doutora, a gente, vamos colocar, acho que primeiro, a forma de contágio, antes de falar até dos sintomas, né? Pra gente, claro, fazer a nossa parte também. Vou colocar uma tela aí pra vocês. Então, como ela é transmitida? Ao tocar em peças de uso pessoal de alguém infectado, porque fica ali pela própria pele, suor, etc., o vírus? É principalmente através das lesões de pele. Não pense, então, nas lesões de catapora, que muitos de nós tivemos na infância, a varicela, que dá aquelas feridinhas, as casquinhas. Então, tudo que tiver contato com secreção de ferida ou a própria casquinha é de risco. Então, abraçar, beijar, o sexo, né? Em 2022, o sexo foi a principal maneira de transmissão, porque no sexo você esfrega, né, a região genital, e aquilo cria, né, micro machucadinhos por onde o vírus entra. Então, em casa, se você tem uma pessoa infectada, o ideal é sempre não sacudir, por exemplo, lençóis, depois que a pessoa utilizar o banheiro ou o vaso sanitário, utilizar uma solução de hipoclorito de sódio, porque é justamente o contato com as secreções, os fluidos corporais, mas principalmente com as lesões de pele. Olha, importante. Ao tocar bolhas ou feridas na pele, como o doutor já comentou, por meio de tosses e espirros. Eu acho que quando a gente entra nessa questão de transmissão, que as pessoas ficam um pouco mais apavoradas, né, doutor? Mas o quanto, então, ele é transmitido, né, nessa questão aí de tosse e dos espirros? Então, né, a transmissão por gotículas, que a gente sabe que na Covid, que a gente está enfrentando até hoje, no H1N1, na influenza, é importante, né? Quando a gente fala, quando a gente tosse e espirra, saem gotículas, né, de saliva no ar que podem conter partículas
partículas de vírus. Só que para mpox isso não é tão importante. É principalmente se você tem contato prolongado, face com face, acima de 3 horas. Na África, a gente sabe, né, que devido à desigualdade, muitas pessoas têm más condições de habitação, muitas pessoas aglomeradas no mesmo cômodo. Então, isso facilita a transmissão nesse cenário. Mas muito provavelmente não vai ter a mesma dimensão da Covid e da gripe, porque a transmissão pelo ar não é tão eficiente. Entendi. Se você tem o contato de evitar contato com as feridas e com secreções e objetos contaminados, é o mais importante. É o mais importante, de fato. Doutor, tem também o contato direto com esses fluidos corporais, né, durante o sexo, como você comentou. E a minha grande pergunta é o seguinte. A gente já vai colocar aqui os sintomas, como vocês viram, tem as bolinhas vermelhas, a gente vai mostrar bem, né, pra gente, enfim, conseguir identificar. Quando a pessoa já está com o vírus, mas ainda não tem bolinha, doutor. Exato, uma ótima pergunta, cara. Como é que a gente, né, se previne ou, enfim, esse vírus, ele fica ali incubado como outros que a gente já conhece? Exato. Então, o período de incubação é o tempo que a gente leva desde que a gente se infectou até ter sintomas. E, geralmente, na mpox é em torno de 7, pode chegar até 21 dias, mas a média chega a 7 a 10. Existem casos de pessoas que não tinham nenhum sintoma e já estavam transmitindo uns 2, 3 dias antes. Então, a gente tem que fazer a vigilância epidemiológica. Por exemplo, você fez uma viagem para um país na África onde está registrando casos. Ou você teve, né, um contato, um namorado, uma namorada, um peguete que foi diagnosticado. Então você já fica atento, né, que você está numa janela imunológica e vigia esses sintomas de 7 a 14 dias principalmente. Porque realmente quando você não está sentindo nada é meio que difícil, né? Só que a minoria dos casos, a maior transmissão é quando você já tem as lesões, que as feridas principalmente que tem o vírus. É a parte mais, vamos dizer, agressiva, perigosa, né, no sentido de contágio. É quando você já está sintomático. Mas vamos mostrar então as bolinhas. Olha lá como é que é a ferida. Onde ela aparece, doutor? Então, as lesões da mpox, né, ao contrário da catapora, por exemplo, elas vão mais na periferia do corpo, então a gente vê braço, perna, pode ter no tronco também, na face e principalmente por onde o vírus entrou. Por exemplo, se você pratica sexo vaginal, pode aparecer na região da vulva, sexo anal na região do ânus, no reto, as pessoas com pênis, né, apresenta também na região do pênis, na boca, no sexo oral também apresenta. Então, é muito concentrada por onde o vírus entrou. E então aparecem umas bolinhas que depois elas enchem de pus e viram a feridinha e depois gera uma casquinha. E a transmissão se dá durante todos esses estágios. A gente só para de transmitir quando aquela casquinha pretinha já caiu e nasceu uma pelinha nova, né? Que aí você já saiu da fase de transmissão. E sempre cuidar, né, da higiene dessas lesões para evitar que tenha infecção por bactéria, né? Que é infecção secundária. Que já que é uma porta de entrada, né? Se você não mantém uma higiene adequada, se você não se cuida, pode entrar uma bactéria e gerar essa complicação, que é a principal no caso da mpox. A maior parte das pessoas consegue tratar em casa, tomando os banhos adequados, tomando remédio para dor, remédio para coceira, que às vezes incomoda. Coça. Sim, as pessoas que evoluem mal são menos, geralmente são pessoas com problemas da imunidade, tipo pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, pessoas que foram transplantadas, pessoas com AIDS, né, que é quando o HIV já está avançado. A gente sabe que quem trata o HIV não evolui para AIDS, mas infelizmente quem deixa avançar pode evoluir e a imunidade cai. Então, a menor parte dos casos que vai evoluir. E no Brasil, até agora, a gente não tem registro, segundo o Ministério da Saúde, dessa variante mais grave. Essa que está localizada no Congo, já teve caso identificado na Suécia, em outro país, no Paquistão, mas ainda no Brasil não foi identificado. E, doutor, vou colocar os sintomas, então, porque além das feridinhas, né, dessas bolinhas que a gente acompanhou, é importante que a gente saiba o que vem junto com o quadro. Exato. Então, tem dor de cabeça,
Febre, calafrios, é febre alta normalmente, doutor? Geralmente é uma febre que vai de 38,5 a 39 graus, né? É alta, não a mais alta, mas é. Então é como se fosse uma gripe, né? Tá. Uma gripe forte e você começa a ter as lesões no corpo. Então se você teve, né, um contato com alguma pessoa que está suspeita de mpox, viajou para um desses países, né? É interessante lembrar que o surto de 2022, Carol, ainda não está controlado, né? Tá. Só esse ano, você mesma leu, né? A gente já teve 709 casos registrados no Brasil. É porque eles diminuíram, que 2022 a gente teve aquele boom, mas continuou. Por quê? O acesso à vacina está muito difícil. Lugares da Europa, você disse também, né? Alguns lugares. Sim. Acabou, gente, verão europeu, quantas Exato, pessoas as pessoas se juntam, né? A gente sabe que a Europa fica muito movimentada nessa época do ano, as pessoas circulam, né? Então, 2022 começou um surto em Portugal, na Espanha, e já espalhou pela Europa, depois foi para os Estados Unidos, mas os países desenvolvidos conseguiram vacinar grande parte das populações, né? A gente não precisa sair vacinando todo mundo, os epidemiologistas dizem. A gente precisa vacinar quem é mais vulnerável. Tá. Só que esse surto nosso ainda está acontecendo porque a gente vacinou pouca gente, tem pouca vacina disponível. Não tem vacina para comprar, tipo, se você for numa clínica privada, não existe, e o Ministério recebeu só 49 mil doses, e segundo os dados da pasta do Ministério, aplicaram só 25 mil. Então tem algumas doses ainda que a gente não sabe onde está, se estão fazendo estudos, alguma coisa com elas. Então não é uma vacina que está no nosso calendário, que não, é o que a gente chama vacina do calendário, né? Quando a criança, ela tem lá, quando faz tanto tempo, né? Meses, os anos e tal, não é uma vacina como essa. Não, até porque é uma vacina que é produzida em baixa escala no mundo, que é direcionada para surtos. Tem duas vacinas só no mundo, uma que é produzida na Europa e uma que é produzida nos Estados Unidos. A que foi aprovada no Brasil é essa da Europa. E por enquanto, né, o Ministério da Saúde está tentando adquirir mais doses para vacinar, principalmente quem foi exposto. Por exemplo, se você teve contato com alguém com mpox, contato íntimo, se você tomar a vacina, existe uma chance de você não desenvolver. Ah, entendi. Então, é tipo aquela janela ali de 72 horas que também tem na questão até do HIV. Exato, que é uma exatamente isso, tá por dentro, uma profilaxia pós-exposição. E aí a da mpox você pode aplicar até por mais tempo. E é isso, então a vacina vai ser destinada para quem tem imunidade menor, porque a gente sabe que essas pessoas morrem mais, para quem foi exposto. E as crianças, doutor? As crianças, nesse surto do Brasil, que é o tipo 2, até teve uns casos de infecção assim por contato dentro de casa, né? Mãe cuidando de criança, mas foram bem poucos. Na África, a gente está vendo que, infelizmente, a maior parte dos óbitos tem sido em crianças, porque lá tem a desnutrição, né? As crianças vivem em más condições de saúde, não tem assistência médica, mas cada vírus se comporta de uma maneira em cada lugar. E você me lembrou, falando de vacina, né? Algumas pessoas, uma parte do público, pode ter tomado a vacina de varíola, que aplicava na década de 70 e 80. Tá. A vacina da varíola, ela também protege da mpox, só que com o tempo, seus anticorpos que estavam lá no alto, eles vão baixando. Então, já teve casos de pessoas que, mesmo tendo tomado a vacina da varíola, que é uma parente da mpox, tiveram a mpox. Então, o ideal é que a gente volte a vacinar quem tem contato, quem é vulnerável, mesmo se já tomou a vacina para varíola, porque a gente não consegue garantir que elas ainda estão imunes. Puxa vida, doutor. Eu vou só terminar de ler os sintomas, mas perfeita colocação. Gente, vocês espalhem essa entrevista, porque eu acho que não vai faltar absolutamente nenhuma informação aqui no Você Bonita. Erupção cutânea, que a gente mostrou, dor muscular, inchaço dos linfonodos e o cansaço. Aí, doutor, a pessoa começou a desenvolver esses sintomas, tá? Ainda não apareceram as bolinhas. É interessante que ela procure um pronto-socorro e faça algum tipo de teste. Isso, o teste que dá o diagnóstico da mpox é só quando você já tem principalmente as lesões de pele, que a gente vai fazer um raspadinho da lesão e vai pesquisar, né, o DNA do bichinho, do vírus. Se você está tendo um quadro de febre e teve, né, algum contato de exposição, né, como a gente vive hoje em dia numa comunidade global, é importante que você se teste até para deixar as pessoas que você convive protegidas, né? Tem Covid circulando, tem gripe, influenza, então passe
no médico, né? Ele vai avaliar o seu risco e se realmente você é uma pessoa que teve contato e teve lesão de pele, é importante se testar e fazer isolamento. E todos os casos de mpox no Brasil têm que ser notificados, porque é a partir dos dados que as políticas públicas são montadas e a partir desses dados que realmente os nossos governantes vão trazer as vacinas para quem mais precisa. E é mais ou menos isso, 21 dias, como você comentou. Isso, a média desde o contato para você ter as lesões de pele é 7 a 10, mas pode chegar a 21 dias. Mas se você teve um contato, se você está desconfiado que tem alguma coisa diferente no seu corpo, fica atento, a hora que você toma banho, repara bem e aí procure o médico, uma unidade do SUS sempre que precisar. Tá certo. Muito obrigada, Imagina, doutor. uma honra. Amei a aula, ficou muito claro, né? Temos que fazer a nossa parte, gente. Sim, a questão da higiene, dos atos aí, enfim, de outras questões, né? Que eu acho que ficou muito bem entendido. Exatamente. E entender que a gente vive em comunidade, né? Então, um problema que afeta uma população na África pode afetar o mundo inteiro. Hoje em dia, ninguém está isolado. Então, todo mundo se cuidar no coletivo. E quem, né, tiver aí o diagnóstico e esteve próximo aí de pessoas... Por favor, conte, né? Fale, sim. Não esconda, porque é isso que muitas vezes vai deixar ali a pessoa pronta e preparada para procurar ajuda e, no caso, conseguir tomar vacina, como você comentou. Exato. Não é para sair todo mundo atrás da vacina, não. Ainda não tem uma realidade que você já pode tomar a vacina, né? Mas a gente tem que ficar atento às notícias, a programas como esse, para saber quando que o Ministério da Saúde vai começar a vacinar e quem. Então, o importante agora é ficar atento e procurar notícias de confiança. Doutor, muito obrigada. Vinícius Borges, infectologista. Obrigado. O Insta dele é @Doutor Maravilha. Adorei. Exato. Doutor por extenso. Você escreve a palavra doutor, tá? Maravilha. E acha já o trabalho. E, por favor, compartilhem essa mensagem. Muito obrigada, Uma honra, viu? Muito Parabéns obrigado. aí pelas informações, doutor. Obrigada. Até a próxima. Até mais.